Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa. Boa noite. Estamos chegando com o programa Transparência, o programa versátil em traje de gala, que foi criado pela Marlene Agostinho Barbosa, minha esposa. E tem a presença nossa nesse programa todas as quinta-feiras. Hoje nós teremos um programa gravado e vai sair, deixa eu ver bem o sábado. Sábado, horário que é, desculpa, 19 horas. Ok. Desculpe, eu quero pedir desculpa porque a ideia era fazer direto hoje, mas não deu. Então é isso. É um programa versátil em traje de gala. Versátil por quê? A gente fala de tudo ali. Fala de um assunto, de outro. Já tivemos aqui o violinista, que é o Denis, ele com a Eduarda, violinista também. Tivemos a presença aqui do Bonani, foi o primeiro que fez, o Jota Bonani. Enfim. Agora, na noite de hoje, nós estamos aqui falando, eu estou recebendo aqui um companheiro, um velho companheiro, amigo de muitos anos, o Ledes Martins, Zacil Ledes Martins. Ele é um profissional, além de também trabalhar, às vezes, né, em outros trabalhos, mas ele foi especializado porque ele comandou a equipe de esportes da Rádio Cacique de Taubaté. Ele comandou durante muito tempo e também participou como comentarista esportivo. Né? Então o Ledes já tem uma vivência, um conhecimento bem profundo sobre ele. E hoje nós viemos, ele está aqui conosco, no nosso convite, e vamos fazer um bate-papo legal aqui, falar de esporte, falar da própria imprensa também. Então, bom, aí vai saindo todos esses detalhes. Então, eu quero primeiramente agradecer a presença do Zacil Ledes Martins. Você melhorou bem, né, Ledes? Você estava... Não, melhorei bem. Melhorou bem. Mas tive um baque. Mas a gente tem a resistência boa, né? Tem. Mas, graças a Deus, agora estou bem. Então, eu estou com a presença aqui do Zacil Ledes Martins, e nós vamos bater um papo longo, porque nós somos, eu e ele, velhos conhecidos e companheiros de trabalho, inclusive na parte radiofônica em termos de esportes, o Taubaté e outros mais, né? Então nós levamos essa experiência aí já há muito tempo. E hoje estamos com a presença do Ledes e vamos conversar aí de uma maneira geral, não apenas a parte de esporte, mas de uma maneira geral. O Ledes, boa noite, um abraço, um agradecimento por você ter vindo aqui para a gente trocar conversas, né? Enfim, vamos começar o nosso programa aqui. Boa noite, Adilson. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Foi com muita satisfação, na hora que eu recebi seu convite, de estar aqui, nesse seu programa, falando daquilo que nós vivemos no esporte e outras atividades na cidade de Taubaté. Exatamente, mas você já estava no meu esquema para mim, até eu já tinha tentado falar com você, não consegui, mas, Ledes, eu estou aproveitando também o seguinte, falei com o Paulo Celso esses dias aí, e ele também estava querendo até que eu dissesse outro. Eu falei, não, nós vamos levar, que a gente quer conversar com as pessoas têm história para contar, não só na área esportiva, mas também na vida da gente, né? E aí vamos conversando, falando da SET. Quem é o presidente da SET hoje lá, Ledes? Você sabe, não?
Hoje é o Cristiano dos Santos. Cristiano. Eu não lembro do Cristiano, velho. Não estou assim lembrado dele. O Cristiano, Depois você lembra do Cristiano? Hum, Porque ele foi funcionário da mecânica pesada. sim. E todos os eventos da Crônica Esportiva de Taubaté, o Cristiano convidava todos nós. Lá tem o campo do mecânica pesada. Sim. Então, todas as realizações que lá existiam, ele chamava a Crônica Esportiva de Taubaté. Tanto é que as equipes da Sete, quantas vezes você mesmo participou Foi. da equipe da Sete, nós jogamos várias vezes lá no campo do Mecânica Pesada. E o Cristiano era presidente do clube da Mecânica. Aí depois, Eu devo conhecer, só não estou lembrando. ele participa, ele entrou na Crônica Esportiva exatamente porque em muitos programas, até a Rádio Cacique, chegou a fazer na difusora, ele fazia um programa esportivo, e através do jornal do Diniz, o Matéria-Prima, que ainda hoje ele escreve uma página lá, Isto é Taubaté. É um amigo nosso, você deve até recordar dele se você ver a fotografia dele. Mas se eu ver a fotografia, eu provavelmente eu vou lembrar. Então, mas E aproveitar já cumprimentando, porque ele é o atual presidente da... Ele é o atual. Então, um abraço para você, viu? Grande abraço. Está fazendo um trabalho espetacular na Que Sete. ótimo. Então é isso, nós estamos aqui, eu ainda, nós dois, né? Nós dois. Nós somos os mais novinhos da Sete. O Bonani também É a dupla 87 e 84. Bonani é novo também. Mas a gente põe muita gente no bolso ainda. aí, viu? Oh, que isso, lógico. Lógico. Mas acontece isso, as coisas boas que nós fizemos dentro da crônica esportiva. Eu, como comentarista, você também. Também. Vivemos aí várias passagens do esporte clube, até e do esporte da cidade. Verdade. Até outra coisa importante, você está lembrado que eu acho que no aniversário da cidade de Taubaté, nós tivemos presente, Bonani, você e eu. Lá ao lado do Cristo, lá, né? Lá fizemos um programa sobre Taubaté e no dia de Taubaté. E o Bonani quase não falava nada, né? Deixava a gente falar. Não, o Bonani está sempre falando. Não. Ele veio aqui e ficou... até tem uma passagem engraçada, você deve lembrar que aconteceu lá. Falar, e depois eles, o que estava apresentando o programa, me chamou. Agora o Lelis Martins, mas peraí, se o Bonani deixar eu falar, eu vou falar. E ele falou, não, ele fala mais mesmo e tal. Aqui até que não falou muito não, viu, Lelis? O Bonani está meio caído, né? Tá por isso. Ele até estranhou um pouco, porque a gente conversou e ele falou numa primeira parte do programa, ele falou bem, tá? E aí conversamos e tal, mas depois a gente sentiu que ele começou a ter uma queda assim de falar, né? Não de nada, a saúde dele. Não tem aquela vivacidade. Não tem mais assim, mas a gente puxa, né? Mas pela idade dele, até que ele ainda está muito esperto. Ele tem mais de 90? 93. Ô, Bonani, não pensa que você fugiu não, porque nós ainda vamos convidar você novamente para você voltar aqui. Aquilo lá foi uma van premiere. Uma van premiere. Não, numa outra oportunidade você bota. Ele ainda faz ainda um comentário diário, né, na internet. Na internet dele. E quem vê o Bonani falar pensa que ele ainda tem uns 60 anos, né? Está com 93. Por isso que eu digo, aquela crônica antiga, né, que nós, eu, o Bonani e outros por aí, e ver a crônica de hoje. Foi muito boa aquele dia lá. Né? Muito, foi muito bom. E lá foi um programa que teve repercussão. Foi muito bom. Agora, então, nós estamos aí. Eu faço um jornal diário na internet para falar que eu não estou fazendo nada. De vez em quando participo aí na rádio, na televisão, por convite, como você me convidou hoje. Mas eu não quero mais ter compromisso não de ter um programa na minha mão. E já dá 72 anos de profissão. Bastante. Não, sabe o que acontece, Léo? Com falecimento, o seu também é a mesma coisa, o mesmo nome. Sua esposa se chamava Marlene e a minha esposa... Isso que você até tirou, eu ia falar isso. Não, mas pode falar. Engraçado é o seguinte, a Marlene e a Marlene.
As duas eram muito amigas, inclusive. Sim, verdade. Então, não é só ela, não. É. Tem a do Itael, tem o Boé, do Edil Marlene, né? É o nome que tem mais na crônica esportiva aqui é Marlene. É a Marlene. Infelizmente, elas vão indo embora. É. E nós continuamos. Sim. Não, mas não queremos criar, né? Não. Ela continua junto comigo, do mesmo É. jeito. Tanto é que a aliança está aqui, não quer tirar do dedo de jeito nenhum. Não, a Marlene, só para dar uma explicação para os nossos espectadores, é o seguinte, muita gente já conhece ela aqui, porque ela também vinha comigo nos programas, às vezes. Alguns programas que eu fazia anteriormente, aqui eu acho que eu não cheguei a fazer, mas lá no outro, lá, né? Em TV mesmo. Então, às vezes ela vinha, participava, as pessoas que iam também se entendiam bem com ela e tal. E tem um detalhe importante deles. Esse programa tem nome de Transparência, porque foi uma coisa interessante. Eu ainda era lá da difusora na oportunidade, e só que eu tinha primeiro aquele panorama esportivo, que a gente falava de esporte. E depois, com o tempo, fui lá, me cansar, fazer esporte, vamos fazer outra coisa. Aí passei a fazer o que nós estamos fazendo, que é uma entrevista. Né? É uma entrevista. Hoje nós estamos entrevistando aí o Isacil Neves Martins. É isso mesmo, né? Exatamente. O primeiro nome eu também dou. Ainda continua. Exato. Então, e aí lá eu tinha o panorama esportivo, que era só de esporte. Mas depois chegou num ponto que eu falei, olha, eu vou fazer um programa agora, falei pro pessoal lá, né? Marcelo, enfim, fazer um programa de entrevista. Então, aí o negócio caminhou. Pra você ter uma ideia, nós chegamos a entrevistar, por incrível que pareça, até o meu neto estava nesse dia junto, ele acabou de formar agora em medicina, está já trabalhando em infectologista, sabe? E agora formou a minha neta Mariana, que se formou agora também. Agora não tem mais ninguém dá para formar. E a minha filha, que já é uma médica já há bastante tempo, a Ana Paula Agostinho Barbosa Pinto, que é o marido dela, né? E então ela está lá, na batalha dela lá. Mas nós vamos fazendo esse tipo de coisa. E na época, eu me lembro, até quando eu passei a fazer esse programa, que eu estava em dúvida, como é que nome que eu vou dar para esse programa de entrevista, tudo. Fiquei meio assim, procurando nome, né? Aí estava um pessoalzinho lá, tem umas mulheres lá, as amigas dela, todos lá, o parente lá. Daí ela me falou, Deus, por que você não coloca o nome Transparência? Que é um nome forte, um nome bom, bonito e tal, legal, e chama bem a atenção. Eu falei, boa ideia. Não. Então vamos fazer o seguinte, esse programa vai se chamar Transparência até por você. Tanto é que eu costumo dizer hoje que o criador desse programa, agora faz parte, foi ela que criou, porque depois disso nós passamos a fazer com o nome de Transparência. E continua, até hoje continua e vai indo, né, com Transparência ali. E, enfim, a gente vai tocando o barco nesses casos, né, Léo? Agora, só para dar uma ideia, a sua Marlene faleceu antes da minha Marlene. Vai fazer 2 anos agora, no novembro. Então, a Marlene acho que vai ter 1 ano e meio, mais ou menos. Quase a ideia. Ela morreu, Léo, você não acredita. Ela faleceu, morreu, até chato falar, mas faleceu no dia que o Taubaté foi campeão. No dia, não lembro a data, no dia, que era o 25 de novembro, né? 25 de novembro. E, enfim, ela acabou falecendo naquele dia. Até o pessoal do Taubaté, é interessante contar isso para você. O China, tal, até me ligou, queria falar comigo. Ele queria lá um texto que eu tinha feito dele uma vez. E ele, até eu falei, comigo não tá, não sei que o jornal tenha. Mas daí depois ele me ligou de novo, falou, não, eu acabei achando e tal. Então, ele está tentando escrever um livro
que um amigo dele, que é escritor, vai ajudá-lo a escrever esse livro. Então ele tinha um texto que eu tinha feito há muito tempo, dele, e enfim. Mas aí deu tudo certo. E aí ele falou para mim, ó, nós vamos aí para comemorar o dia da festa de Taubaté, né? Foi 25 de novembro de 79, né? Foi famoso 79, né? E aí eu falei, bom, beleza. E eu estava lá, inclusive, eu recebi no hotel, depois fomos para lá, e estava lá, conversando com o pessoal, chegando todo mundo, era uma turma daqui, os Tainos daqui, o Banga, enfim. E aqueles outros que foram chegando, o Wagner, o goleiro, que eles iam fazer a festa. E a festa. Todo ano eles faziam. Todo ano. E estavam lá. E daí até eu falei para o China, vou ficar um pouco com vocês aqui, mas tenho que ir embora porque minha esposa está doente. E eu estou lá com meu filho Paulo Roberto, e só ele fica meio complicado, meio difícil para ele. Então eu vou ficar aqui, abraçar vocês aí tudo, e depois eu vou embora. Já te aviso para não ficar preocupado. E aí foi. Mas daí veio o Estranho falar com a gente, todo mundo, Antônio Carlos, praticamente aquele time lá. Só. E aí, tudo bem, foi mais ou menos isso. Eu fiquei lá com eles uns tempos, depois fui embora. E aí, quando cheguei em casa, tudo bem, estava lá e tal. Mas mais tarde, lá para 7 horas da noite, né, ela começou a sentir alguma coisa. Não, nós fomos dar um banho nela para deitar já, que era o que a gente fazia sempre. Meu filho, Paulo Roberto, costumava fazer isso. Mas eu ajudava, tá? Tem o outro Caio também que ajudava. Então, e aí fomos fazer isso. Quando eu cheguei lá, estava tudo bem e tal. Mas quando foi mais tarde, fomos dar esse banho nela. E nesse banho que foi dar, ela começou a ter problema de respiração. Começou a ter dificuldade para respirar. Nós, dentro dos nossos pequenos parques, conhecimentos, né, da medicina, fizemos boca a boca, fizemos no peito, aquelas coisas que a gente até aprende com os bombeiros, né? E foi. Mas nisso não teve jeito, ela foi embora, acabou embora. Aí chamei o SAMU foi lá, viu, chegou rápido. Aí eles olharam e falaram, não tem o que fazer mais, ela faleceu. Agora é esperar o médico principal para ele vir aqui enfim, me cuidar, né? Dar a palavra final e passar o testado de óbito. Foi mais ou menos isso. E depois levaram ela, porque como morreu em casa, você não pode ficar, não tem que ir lá para o mesmo. E foi isso aí que aconteceu e tudo mais. Depois, ela está lá não sei se você sabe, mas ela está lá no Colinas, que é lá no Barreiro. Então, a Marlene também está lá. Está lá também? Tá. Não diga. Não diga, velho. Eu não sabia. Tá lá no cemitério da Paz, né? É isso Colinas da mesmo. Paz. Colinas da Paz. Engraçado, já que você está falando já, tétrico na morte, que vai que é inevitável. Inevitável. A Marlene, dia 7 de novembro, eu tive que interná-la lá em Pinda, no hospital 10 de julho. Pertinho do 25. 10. Quando ela ficou 8 dias na UTI. Sei. Lá em porque a Marlene tinha uns 8 anos ou mais, ela tinha Alzheimer, né? E uma doença desgraçada. A tua também tinha Alzheimer. É uma doença que, não é bom nem falar. Mas ela então ficou lá, negócio de respiração também, ficou no oxigênio lá. E tal, até que no 8º dia que ela estava lá, aí não teve que desligar o aparelho, mesmo porque não aguentava. Foi no dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. E por uma coincidência também, o pai dela tinha falecido também no dia 15 de novembro. Que coisa, hein? Quer dizer, isso aí nós estamos fadados a isso também. Eu já tive 3 princípios de infarto. No terceiro eu pensei, agora eu vou também.
mas me deram a oportunidade do quarto. E eu estou aqui ainda. E nós estamos aqui. Você não pode fugir, você tem que estar aqui com a gente. Tem muita coisa para falar para os nossos telespectadores, os nossos amigos, que muita gente está aí, está sabendo que nós colocamos lá o seu nome direitinho tudo lá, exatamente para demonstrar quem vinha nesse programa aqui era você. Isso é bom, porque a pessoa não sabe, né? Então, mas é isso. Agora, vamos falar em esporte agora. E o negócio vamos falar do momento. Nós estamos gravando um programa que vai ser transmitido aos sábados. Isso. Estamos aqui numa quinta-feira, quer dizer, poucos dias, amanhã depois, são 2 dias depois. Estamos gravando. Vão ouvir e vão ver o nosso programa. É o seguinte, hoje, 2 notícias que realmente surpreenderam. A primeira, não é de hoje, foi de ontem, ou anteontem, sei lá, a contratação do treinador para a seleção brasileira. O italiano, o Ancelotti, foi contratado por 5 milhões de reais por mês. Exato. E tudo mais. E quem contratou o presidente da CBF com esse salário. E hoje surge a notícia que o desembargador lá no Rio de Janeiro cassou a presidência desse que é o atual presidente da CBF e já não é mais presidente. Ele fez a contratação do treinador. Isso eu não vi, Léo. Isso eu não acompanhei hoje. E já não é mais o presidente da CBF. E o vice-presidente lá, em exercício de outros cargos, que é o filho do ex-presidente José Sarney, ele assumiu a presidência da CBF e com uma condição. A justiça exigiu dele fazer novas eleições urgentemente para a CBF. Você vê, reviravolta em tudo. Agora, com relação ao treinador contratado, desculpa. À vontade. Eu acho até que é um grande treinador, evidentemente, com uma bagagem tremenda, foi um excelente jogador de futebol, o Ancelotti. No Real Madrid, foi um dos vitoriosos lá em vários campeonatos. Ganhou vários. Mas a diferença é o seguinte: treinar o time do Real Madrid com aqueles jogadores que tem, um dos melhores do mundo, e vir formar a seleção brasileira, a diferença é muito grande. Eu acho até que ele não vai conseguir o mesmo êxito que ele teve lá no Real Madrid. Exatamente por isso. Nós estamos vendo a seleção brasileira está numa situação aí de 4º lugar e com iminência até de nem classificar para a Copa do Mundo. Não, ele não vai fazer milagre. Se não tiver jogador, não adianta. Não, verdade. E outra coisa, nós temos umas falhas. Eu, no meu ponto de vista, como comentarista também, o que eu acho que os técnicos que vão também, eles têm as coisas na cabeça deles para poder fazer o time deles, né? E tem coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no meu modo de ver. O Casemiro, por exemplo, queira ou não queira, é um baita jogador, um cara que nos clubes, inclusive, e continua ainda. Continua sendo importantíssimo lá na Europa, lá onde ele está jogando lá. Hoje em dia não sei qual time que ele está jogando. Não, acho que agora ele está na Inglaterra. Ele está na Inglaterra. Está na Inglaterra. Está naquele Manchester United. Isso, exato. Então, e está jogando muito bem. Não, e aqui no Brasil não aproveitando um cara desse. Mas eu já ouvi falar que o Ancelotti vai convocar o... Vai. Não, ele já tinha dito. Ele já tinha dito esse jogador, né? E também outros lá que ele também já conhece e que estão lá na Europa também. Ele conhece o jogador brasileiro. Então, você vê, não te cortando, mas já cortando, você vê um negócio. Temos que convocar aqueles jogadores que já estão numa idade assim avançada. Não temos revelação. Temos algumas revelações aí, mas que estão decepcionando. E aqui no Brasil não revela ninguém. Aí fala, não vamos fazer a seleção só com jogadores brasileiros. Pelo que está fazendo, até acho que seria melhor. Mas é muito difícil. Jogar em uma Copa do Mundo e no Campeonato Paulista, a diferença é muito grande. Vamos esperar que esse treinador resolva o problema da seleção brasileira. Mas agora isso que você está falando, essa eu não ouvi ainda, não tive conhecimento,
Hoje eu não vi muito televisão também, estive meio fora, fui ver negócio de dentista, fazendo coisa. Então, não sei como é que vai ficar isso então agora. Meio complexo, né? Porque. Ele não assinou ainda com a seleção brasileira. Não, ainda não. Ainda não. Apenas a conversa entre o presidente e ele. Foi uma assinatura formal dentre os dois. Exatamente. Palavra contra palavra. Exatamente. Mas eu acredito que agora não vai ter reversão, não, porque quem entrar lá vai ter que cumprir. Eu acho que vai continuar ele. Deve haver algum entendimento, porque também quem vai entrar para ser um presidente lá do CBF não pode ser um João Ninguém, desculpa a expressão. Tem que ser pessoas que tenham realmente capacidade para tocar uma... Eu não sei se a lei permite que esse que foi hoje destituído, pode concorrer de novo, se a lei permite. Porque o caso dele foi o seguinte, é uma assinatura que foi feita que não era assinatura daquele que apareceu ali. Então esse foi o... porque ele entrou normal lá, né? Entrou normal. Mas descobriram que era uma assinatura falsificada. Aí foi o ponto da discórdia exatamente que aconteceu a sua destituição. Cancelaram a eleição dele. Agora vem a pergunta, por que já não abre o jogo, falando que o português, claro, já bem antes, porque eles sabiam que isso ia acontecer. Por que deixar também de última hora, porque lá a pessoa está pronta para vir, um profissional, e então fica uma coisa meio complexa, parece que tem alguém trabalhando contra. Não, isso aconteceu. Alguém denunciou isso agora. Talvez entreveram entre eles lá e agora vou denunciar. Porque é uma sujeira desgraçada esse negócio. Não mais CBF. E aquilo ali é igualzinho. Para não falar em política, é igual. Também. Mas que vai resolver, vai, porque futebol é a coisa mais importante para o brasileiro, e o brasileiro não quer esse tipo de coisa. Ele quer que a coisa se resolva e vamos tocar o barco. Vamos fazer isso aí. Participar da Copa do Mundo, eu acho que o Brasil vai, lógico. Agora, se tem condição para ganhar, aí é outra coisa. Mas nós somos brasileiros, temos que torcer para o Brasil. Mas ser também uma pessoa que seja realmente cônscio daquilo que vai acontecer. Sem dúvida, não, lógico. Hoje nós temos a consciência, não é nós não. Não, a maioria das seleções de vários lugares, as seleções, alguns não têm também mais aquela condição de ir para a Copa do Mundo, fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Você vê, a última não foi a Argentina que ganhou? Foi. Essa última? E pode até ganhar. Pode, porque a Argentina está com uma seleção muito boa. Bem melhor do que o Brasil. Bom, atualmente bem melhor. Mas o Brasil tem condições, sim, de formar uma seleção bastante razoável para poder disputar. Tem. Agora, uma hora é um técnico, daqui a pouco é outro técnico, daqui a pouco é outro técnico. Quer dizer, aí complica. Eu acho que já nesse espaço de tempo aí de 2 anos, nós já tivemos quantos técnicos na seleção brasileira? Nossa! Esse que era do São Paulo, o que hoje está no Corinthians, né? Ele é um bom técnico para clube. Na seleção brasileira, infelizmente, não deu certo. Isso, não tem dúvida. E vários não deram. Agora ali tem uma política tremenda aqui. A minha opinião, aquilo ali tem imposição de cima ao treinador. Você tem que convocar aquilo ali, porque aquela empresa já patrocina ele, nós somos obrigados a convocar, é assim. O treinador não tem liberdade da convocação que ele quer. Isso acontece. Erradamente, mas acontece. Acontece. Não pode. Se você está lá como o técnico do time, quem tem que convocar e escalar é o técnico. Não pode ser o outro. Não adianta palpite. A crônica também hoje está não sei, está mudada a nossa imprensa. Não, a imprensa nossa hoje caiu. Não é igual naquela época. Qualquer um é da imprensa hoje. Não. Qualquer um. Até jogador de futebol hoje, que nunca teve faculdade, está comentando jogo em televisão.
Não é o caso. E o cara vai lá e fica falando. E se não, ele não tem noção de trabalho, né? Então ele vai lá, tem alguém falando, ele entra no meio, corta aquilo lá, quer dizer, uma coisa que não tem vivência de trabalho, de jornal, de rádio, televisão, não tem. Hoje não é desmerecendo, não tem nada a ver. Eu acho que hoje as mulheres imperam em todos os setores da atividade do Brasil, tanto na indústria, no comércio e agora na imprensa. Exato. Só que tem o seguinte, eu acho que a mulher, para transmitir futebol, vôlei ou basquete, o negócio é horrível, viu, Diogo? Não é? Elas são escandalosas na transmissão. Eu, quando acontece isso, que eu vou assistir, porque eu gosto muito de partida de vôlei. Vou assistir lá, todo jogo de vôlei eu vou lá assistir. Quando a mulher transmitindo, eu abaixo o som, só vejo a imagem. Mas é isso, a mulher é a coisa melhor da vida da gente. Não né? Lógico, agora tem coisas que não é para mulher. E não... nessa parte esportiva. O resto não tem nada. Mas na parte esportiva, se elas fossem menos escandalosas, tem locutor homem também hoje, que estão lá entrando agora, que também são escandalosos demais. Não, eu te falo de bobagem, meu Deus. Naquela época, os locutores esportivos, lá em São Paulo, do Aldo Cosme, os mestres. Os mestres de bloco. Aquele. Orlando Duarte. Você vê, eles eram calmos, não eram escandalosos. Eles transmitiam o futebol. Não, porque nós não estávamos, inclusive, era no rádio, a gente não via. Eles poderiam até, o locutor, dar a impressão de que a bola foi, porque não estavam vendo mesmo. Hoje o locutor, vê, o escândalo deles. Nós estamos vendo o jogo, a bola passa 2 metros, nossa, passou quase perna atrás. Nós estamos vendo, pô. Eles não têm nem a noção do ridículo. Não, as mulheres, elas... A gente costuma dizer, lógico, que coisa melhor na vida é você ter mulheres, né? Lógico, sem dúvida. Mas tem um caminho a seguir. Tem coisa que não é bom para o homem. Por exemplo, normalmente, um exemplo aqui, cozinha. Não é para o homem, pô. Agora, ele pode fazer uma comida boa? Pode. Mas é mais de mulher, não é de homem. Estou dando um pequeno exemplo. Não, quando eu me casei com a Marlene, isso foi nos anos de 1962, naquela época não era eu não. A vida era da seguinte maneira: a mulher casava para cuidar da casa e dos filhos. O homem era para trabalhar para suprir a casa. Exatamente. Hoje a mulher faz mais do que o homem. Lógico. Ganha mais que a gente. Você não tem sua filha aí que trabalha também? Não, hoje nesse tipo de trabalho, engenharia, medicina, tudo, lá também no professorado, quer dizer, no magistério, magistério e outras profissões também, a mulher está se surpreendendo, está sendo melhor do que os homens. Sim, também. lógico. Tem homem que fica em casa agora lavando prato. Fazer o quê? Ele chega num ponto que ele não tem mal o que fazer. A mulher fala, não, você vai ter que ir para a cozinha. Eu, graças a Deus, rapaz, olha, consegui. Marlene é professora, dava aula, tudo, e acabou parando nessa parte aí, quando ela teve o seu tempo, né? E continuou lá, mas não foi mais dar aula nem nada, ficou só na vida dela, em casa, fazendo as coisas de mulher mesmo, né? Agora, a gente aproveitava. Eu, particularmente, aproveitei bastante. Viajei bastante com a Marlene para o exterior, conheci essas cidades que estão, o país que estão aparecendo ali no WhatsApp, sei lá onde. Eu estou dizendo, estive lá, em tal data. Eu até lembro de cabeça, 2000, enfim, mais ou menos essa parte. A outra era um ano depois, 2010, 2011, por exemplo. Né? E aproveitei na época, foi um momento bom,
para você viajar, conhecer, conhecer cidades maravilhosas. Falar para você, você pega uma Viena, pega Paris, pega Roma, e aí vai, né? Realmente fantástico. Não que não tenhamos, por exemplo, quer ver uma cidade que eu gosto numa linha de conduta. Na outra a gente se preocupa. É o Rio de Janeiro, uma das cidades mais bonitas que tem no mundo. Com tudo aquilo que ela tem lá, né? Que apresenta, aquelas imagens maravilhosas, tudo. Cidade bonita. Agora, tem seus problemas? Tem. E não pensa que lá também não tem. Não, todo país tem. Também tem. Mas continua, Léo. Não, então, eu estava falando com relação ao trabalho da mulher. E já que você falou o negócio de países, e isso que acontece, eu também gosto muito do Rio de Janeiro. Então, eu gosto. Não quero morar lá de jeito nenhum. Também não, mas eu gosto. Mas eu acho uma cidade espetacular. Espetacular. Tem muita miséria também. A minha filha morava lá, as duas filhas minhas moraram no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho uma neta que mora lá, que é a Carol. Ela mora no Rio já há mais ou menos aí uns 6, 7 anos. Eu gosto do Rio para passear. Agora, gosto muito de São Paulo. Morei lá uns 2 anos e pouco. Só vim embora porque morou mesmo? Não, eu fui para São Paulo em 1961, trabalhar nas emissoras coligadas. Sim. Mas eu queria vir para o interior, não queria ficar na capital. Um fato interessante é que naquela época São Paulo não tinha movimento nenhum. O movimento era muito pouco. Com relação a hoje. Aqueles carros compridos, né, carros antigos, e não corria muito, porque lá em São Paulo. Mas lá no Largo do Paissandu, um dia lá, o carro devagarzinho bateu em mim. Eu caí no capô do carro. Que coisa. Mas machucou, então? Não machucou nada. Não. Mas aquilo ali também me chateou. Cheguei no seu Ulisses, que era o dono das emissoras coligadas. Tinham 33 emissoras no estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais. 33 emissoras. E eu cheguei nele e falei, senhor Ulisses, eu não vou ficar aqui em São Paulo mais. Se o senhor não me der uma rádio no interior, eu vou embora para Minas Gerais. Não, vou te dar uma rádio. Pede a rádio que você quiser, para você ir lá, para lá. Eu peguei e falei, não, o senhor me fala, ó, tem Uberlândia, tem São José do Rio Preto e Taubaté. Aí eu cheguei na Marlene e falei para ela, nós vamos voltar para o interior, porque expliquei para ela, e nós temos essas 3 cidades. Qual é a cidade que fica mais próxima de São Paulo? De Alfenas, que é a nossa terra. Sim. Fica mais perto de Alfenas de São Paulo é Taubaté. Então nós vamos para Taubaté. Mas nós nunca vimos, você não conhece lá, nem eu. Não. Aí eu cheguei no Ulisses, eu vou para Taubaté. Ele tinha comprado a Rádio Cacique há uns 2 anos e pouco atrás. E aqui, quem era o subgerente da rádio era o Meirelles, Benedito Meirelles. Você conheceu o Benedito Meirelles? Sim. Aí o Meirelles fazia até programa, tudo. E quem era o gerente da rádio era o Alides, que era lá de Andradina. Veio para cá. Agora, eu vim juntamente com o Francisco Neri, que estava também lá em Andradina, e veio para a gerência. E eu, como subgerente, e a parte esportiva, que é a parte que eu dirigia. Aí viemos para Taubaté. Taubaté tinha o quê? Na época que eu vim, tinha uns 60 mil habitantes só. Era gostoso. Apesar que até hoje, para mim, é a melhor cidade do mundo. Eu não quero ser. Um dia eu falei para a Marlene, eu não vou ficar mais em Taubaté, não, porque eu recebi um convite de Alfenas para comprar a rádio de novo. Eu era dono da rádio lá em Alfenas, eu e mais um sócio. Sim. Fui para São Paulo porque recebi o convite, aquele negócio de juventude, né? Lá, eu me entreguei, quer comprar minha parte? Se eu tiver qualquer preço, eu vou para São Paulo. Aí falei para ela, vamos voltar para Alfenas, porque o Zé de Souza está querendo vender a rádio de novo. Ela falou, se você quiser ir para Alfenas, você vai. Eu vou largar de você então, porque de São Paulo não sai. Meu Deus, é verdade. E eu dizia, uma época eu estava trabalhando na White Martins,
Fui até gerente lá em Ourinhos. Você trabalhou junto com o Reis? Ele trabalhou comigo. Pois é. Não, apesar que eu trabalhei com ele, porque o Reis era mais antigo que eu na White Party. O Mas- Domingos do Santos também? Não, É? não, Domingos não. No Domingos também. Também? Domingos é o seguinte, o Domingos ele entrou lá para trabalhar como em vendas. E eu era o chefe de vendas. Eu era o chefe de vendas. Depois eu me transformei também em gerente aqui em Taubaté. E em outras cidades também. Mas eu comecei mesmo na White Martins fazendo a parte de gases, sabe? Oxigênio, o nitrogênio, argônio, tudo isso aí, sabe? Era a minha linha. E depois eu acabei me transformando como chefe de vendas e, por sorte, eles me mandaram para Taubaté. Sabe o que é, velho? O meu pai tinha tido um problema de coração, eu estava em Ourinhos, que eu entrei como chefe de vendas daqui de Taubaté, não era chefe de vendas ainda, entrei em Ourinhos. Mas eu tive fazendo então um trabalho com um amigo lá, aliás, aprendi muito bem com ele, lá em Araraquara. Lá em Araraquara, chefe de venda lá, me ajudou bem, me orientou bastante, foi muito legal. E depois eu fui para Ourinhos. E lá eu fiquei como chefe de vendas. E aí o tempo foi passando, o pessoal esteve lá, os altos dirigentes da White esteve lá, e viram, notaram que eu estava meio tristonho nessa parte, que meu pai tinha tido problema e tal. Bom, enfim, resultado, eu acabei voltando para Taubaté como chefe de vendas, mandaram o outro para lá como chefe de vendas de Ourinhos, e fiz uma amizade muito grande, conheci vários jogadores lá, inclusive também e tal. E depois eu passei, até que acabaram me colocando como gerente da filial e tal. E aí foi. E nessa época eu trabalhei com o Domingos, trabalhei com o Reis, o Flores. O Flores também. Flores, gente boa, trabalhou muito bom. E teve vários. Eu até me dei muito bem com eles, eu me entendia perfeitamente bem. E aí fiquei uns tempos aí. Até que uma ocasião, como eu era advogado também, já tinha me formado em advocacia, eles queriam que eu fosse lá para ser, sei lá, tipo... Na parte jurídica? Não é na parte jurídica não, porque tinha um advogado muito bom lá. Eu fui para tratar da parte de gases da empresa de uma maneira assim, geral, sabe? Não era eu o principal, mas eu fui o responsável, por exemplo, São Paulo, que era um grande lugar lá, onde ele trabalhava, eu comandava lá e tudo. Mas era um trabalho meio complicado, meio difícil. Foi numa ocasião, né? Por que eu fui para São Paulo? Porque eles precisavam de uma pessoa que conhecesse um pouquinho da parte jurídica. E eu tinha já me formado. E aí foi em mim. Tinha um cara, um gerente lá em Sorocaba, e ele talvez fosse até melhor do que eu, que já tinha muito mais experiência. Só que ele teve uns problemas de coração lá, uma série de coisas, e não quis. Aí acabou sobrando para mim. E eu acabou ficando aqui em Taubaté, e aí toquei minha vida aqui um bom tempo. Mas depois houve mudança também. Eu trabalhei na Mesbla, tinha um gerente aqui que era o Bicas, ele era de São Paulo, depois foi para o Rio de Janeiro. Então, e ele que, no tempo dele, quando ele saiu, que foi para outro lugar, eu acabei ficando no lugar dele. Aí passou, e continuou. Eu só posso dizer que a White Martins foi uma empresa espetacular que eu trabalhei. Se eu tivesse que colocar uns filhos meus lá, eu colocaria. Foi ótimo. Agora, tem seus problemas, né? Tem seus problemas. Todas as empresas têm seus problemas. Hoje aí você pega as empresas e aí vai. Léo, mas vamos mudar um pouquinho o rumo da coisa. Me diz o seguinte, como é que tá o futebol hoje, por exemplo, que eu acho que o ouvinte quer saber, né? Os telespectadores querem saber, e o Taubaté hoje, como é que tá? Taubaté, todo mundo viu a participação dele lá, nesse final de ano, né? E, enfim,
E como é que tá? Você está mais por dentro que eu sobre isso. Você sabe que eu sou conselheiro do Taubaté. Eu mesmo não estou sabendo muita coisa lá não, porque eles estão segurando muito. Eu sei só que organizaram a parte diretiva. Pegaram lá um administrador, agora já contratou o treinador. Então, os jogadores até agora não falaram em nada. O time vai participar desta Copa Paulista. Eu acredito que será com a maioria dos jogadores aqui, do Sub-20 aí de Taubaté. Porque eu não vejo movimentação nenhuma. Mas o São José, por enquanto, está fazendo alguma coisa lá. Já contrataram. Ontem mesmo eles contrataram um jogador que pulou o Brasil inteiro jogando, que é experiente, foi contratado. Taubaté tem que tomar cuidado, senão cai o ano que vem. Agora, é difícil, viu, Adilson? Você sabe disso. Difícil. É difícil, não só aqui em Taubaté, mas quase toda a cidade do interior, que não tem o respaldo financeiro das indústrias, do comércio, e que não consegue uma empresa aí, como eles estão falando de SAF, né? O São José tem uma lá, mas para mim não está adiantando nada. Deve ser uma safinha lá da cidade. Mas tem que arranjar, hoje em dia, se você não tiver isso, o interior não consegue mais formar a equipe de futebol. O torcedor fica reclamando com razão e sem razão ao mesmo tempo. Por quê? Porque o time também... Eu vou tirar um exemplo de quando eu vim para Taubaté. A torcida enchia o estádio. Aqui também enche, atualmente. Tem bom time, enche o estádio também. Haja vista aí o campeonato quando o Taubaté estava na primeira divisão, colocava 20 e tantas mil pessoas no campo. Agora, hoje em dia não, o torcedor quer uma equipe vencedora, então é torcedor de equipe que está vencendo. Se não está, não vai. Então aí prejudica a diretoria, prejudica o pagamento da folha. Eles têm que pensar que o futebol não é da diretoria, é da cidade. O futebol é nosso, torcedor. Temos que colaborar. Agora, no começo do campeonato desse ano, você chegava lá 600 torcedores, 700. Como é que um time pode ser profissional dessa maneira? E você não tem de onde tirar também. Não tem. E hoje parece... E sem dinheiro eles estão resguardando. Estou falando para não atrapalhar. A diretoria não fala. Mas eu tenho a impressão que eles já estão conseguindo uma empresa forte para administrar o Esporte Clube Taubaté. Se isso acontecer, eu como sócio do Taubaté, eu sócio proprietário, tenho o meu título desde quando quase construí o estádio, eu sou a favor, inclusive, do arrendamento do campo do futebol, de tudo que tem o Taubaté, porque nós não temos condições de manter. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje 80 associados pagando o Esporte Clube Taubaté. E temos mais 70 que são sócios do Taubaté, mas sócios vitalícios, aqueles que foram presidentes, que têm o direito de nem pagar mais. Não, são remidos. Remidos. Bom, não devia ter isso, porque eles são dono do patrimônio também, tem que pagar a despesa do patrimônio. Mas aí você vê como é que está o Taubaté, como é que se vive com 80 sócios pagando, não dá nem para pagar lá o funcionário e a luz, que está hoje com 2 funcionários só na sede. Então você precisa... E outra coisa, Aulédio, eu rodei um pouquinho. Você sabe que eu indiquei vários jogadores para do Bahia. Até uma vez o presidente lá do Vitória, né? Lá tinha o Bahia e o Vitória, né? É isso mesmo, né? Acho que é. Então, uma vez ele me ligou, Deus, tal, tô sabendo aí que você tem arrumado aí os jogadores aqui para o Bahia e tal, não sei o quê, eu gostaria que você ajudasse também. Eu falei, olha, não sou eu que arrumo, é o seguinte, tem uma pessoa aqui em Taubaté, que às vezes ele pergunta de um jogador, que o presidente do Bahia conversava com ele, perguntava e tal. E a gente mandou uma série de jogadores para lá que eu indiquei. Indiquei porque eu conhecia de um lugar, de outro e tal, na minha viagem e tudo mais. E foram.
Toninho Tani, por exemplo, teve um bom tempo lá, mas não foi nada coisa. Esse foi direto, entendimento direto. Mas o Reinaldo foi indicado, eu indiquei, era o Dito Stefano, que era daqui, e o presidente lá mantinha um contato com ele, é pura verdade. E aí ele perguntava, Deus, eles estão querendo jogadores assim, o que tem dia, que tal, e vinha em cima de mim. E aí eu disse, ó, fulano e tal, pode levar que tem. E vários que eu indiquei foram lá e foram muito bem, lá no Bahia. E aí falou, o Reinaldo, por exemplo, aquele que jogou no Taubaté numa época, lembra dele? Então, aí, quando perguntaram, eu me indiquei, falei se por que levaram ou não levaram, não sei. Mas eu indiquei o Reinaldo na época, eu falei, tem aqui um centroavante bom, passou pelo Taubaté tudo, e eu acho que dá para jogar bem no Bahia aí. E o Reinaldo foi para lá, teve uma época lá, né? Participando. Em São Paulo também, acho que ele teve. São Paulo jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras. Mas foi pouco tempo também, eu acho. Não. Depois ele veio para o Taubaté. Mas jogou primeiro lá, para depois vir para cá. Foi o primeiro do Palmeiras. Ele veio do Palmeiras para cá. São tantas coisas que... O Reinaldo Xavier. Reinaldo Xavier. Não, ele era bom. O Reinaldo até hoje. Hoje ele mora em Quiririnho. Não. Ele é amigo, ficou muito amigo da gente. Eles estavam com o Taubaté com problema de técnico. Aí um lá deu um palpite. Por que não põe o Reinaldo? Tem experiência, tem tudo. Sim. Não, ele é melhor do que trazer esses treinadores de fora que vêm aqui e não querem pegar os jogadores daqui e começam a trazer jogador de interesse dele lá de fora que não joga nada. Jogador nosso que até da Várzea que joga melhor. Eu, nesse final, eu não estava muito acompanhando, devido a uma série de problemas, até familiar também, eu não pude acompanhar detalhadamente, né? No local fora da equipe, porque fora não, eu parei no futebol, eu parei, né? De vez lá, e, na época, aí passei a fazer a televisão e aí ficou. Mas, por exemplo, o Cacique continuou e tal, me convidaram várias vezes, né? Para lá, o Reinaldo Porto. Mas eu estava lá, falei, você não quer vir aqui para informar e tal? Eu falei, não quero. Eu agora não quero. Essa parte aí acabou para mim, eu estou no outro... Não, isso é a mesma coisa comigo, me convida e tal, eu falei, não, assumir compromisso não quero mais. Não, depois tinha que viajar tudo. Eu não vou mais, não tenho mais. Cansado, eu não tenho nem preparo físico para isso mais. Então, é verdade. Não, eu também falei pro Reinaldo, eu não quero mais. Não quero mais, eu já tive o meu tempo, já participei, viajei bastante, mas acompanhamos. Agora eu estou num outro esquema agora. E continuei fazendo a parte da televisão, ao convite aí da Cláudia, principalmente da Cláudia, e ficamos aí um bom tempo. Mas as coisas vão mudando, aí veio a pandemia também acabou. Acabou, claro. Não tinha jeito. Destruiu quase tudo. Acabou. E aí ficou. Mas eu notei o seguinte, nessas disputas que eu vi pela televisão, e eu notei que o Taubaté não tinha muita chance, não. Os times eram bem superiores. O Primavera, por exemplo, Você sabe... eu nunca vi falar, Léo. O Primavera, eu conhecia a cidade. Não, o Primavera tem, há muito tempo ele participa. Terceira, segunda e tal. Agora, hoje ele tem uma SAF. Então. Lá ali perto de Presidente de São José do Rio Preto, esse que está agora quase que em primeira colocação do campeonato, que é eu esqueci o nome da cidade, ao lado de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto? Tem várias cidades. Está jogando o campeonato da primeira divisão agora. Sei. Esse tem uma SAF. Novo Horizontino é SAF. Explica o que é SAF para o pessoal que está nos acompanhando aqui entender. SAF é uma sociedade anônima de futebol. Então, arruma uma sociedade anônima de empresários, tem até empresários lá do interior, da Arábia, todos esses áreas querem vir aqui jogar dinheiro. E estão colocando Bragantino.
Bragantino está no que está porque é uma SAF. Sim, faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Me fizeram um estádio bom, tem um campo de treinamento espetacular. O time hoje está quase na primeira colocação, está em terceiro. Tá. Palmeiras. Está bem montado. Palmeiras, Flamengo e Bragantino. É verdade. O Bragantino cresceu muito e depois tinha um estádio lá para ele poder jogar tudo. Tem, e agora melhoraram. Melhorou. Você vai lá, você não. Não, está crescendo muito o Bragantino, mas teve apoio, né? Não, se não tiver esse apoio financeiro, o negócio é o seguinte, é participar do campeonato e cair. É verdade. Sobe e desce. Sobe e desce. É a gangorra do futebol, é isso. Com todos. Porque, infelizmente, isso aí vai imperar. No mundo inteiro. No mundo inteiro. A SAF, hoje, o Bahia foi comprado por uma SAF, que é o mesmo que administra o Manchester City. A SAF chama City. Então ele pegou o Bahia agora. Você vai ver o Bahia, que time que vai ser no Brasil. Não tem dúvida. E está bem o Brasil. Tá. O Bahia está bem lá com o Roger Ceni, né? Está fazendo um bom trabalho. Tudo. Tá indo. Os times estão crescendo. E os outros times de maior potência, às vezes até ficam caindo. Porque tem dificuldade. Esses times do interior que tem SAF estão muito melhores que alguns times das capitais. Vasco da Gama, verdade. Cruzeiro. Cruzeiro está numa dívida tremenda lá agora. Mas tem um empresário forte lá que pegou o Cruzeiro, que ele é dono da maior rede de supermercado de Minas Gerais. Tem supermercado em toda cidade de Minas Gerais. Está nisso. O futebol hoje está praticamente nisso. E está indo tocando. A gente não sabe até onde vai. Por isso que você, às vezes, não descobre os jogadores para você colocar no seu time. Então, até teve grandes jogadores aqui. Os tem, por exemplo. Então, o Toninho já, vamos fazer, não é velho, mas eu digo, mais antigo pai, como os dois lá, o Éder e o Toninho tem também, filho. Foram muito bem, então, até o Toninho tem filho, disputou lá pelo Bahia. Pelo Bahia, foi bem. O Éder foi lateral direito de São Paulo. São Paulo, muito tempo, foi bem, o Éder foi muito bem. Qualquer hora até trazê-los aqui para bater um papinho e conversar com ele. Tem um também, já que você gosta de diversificar, não é só na parte esportiva. Sim, verdade. Eu tenho um colega meu que eu até participo, faço academia, na academia dele, e fica naquela praça, perto da Rádio Difusora ali. Sim. Praça, acho que é Dr. Monteiro ali. Dr. Monteiro, aquela praça. Dr. Monteiro, tem a academia dele ali. Ele é chefe do atletismo da Prefeitura de Taubaté. Ele trabalha no Comitê Olímpico Brasileiro. Seria uma boa entrevista se você convidasse o Guto lá. Sem dúvida. Porque ele tem histórias demais do atletismo de Taubaté. E ele agora leva seleções de Taubaté de atletismo para São Paulo, no Brasil inteiro. Ele que dirige. Ele lá na prefeitura, é funcionário da prefeitura, da parte professorado físico, e ele que dirige a parte de atletismo. Isso é ótimo. Eu já trouxe várias pessoas, eu digo, no meu tempo total, quando ainda... Quando era o Zildo, toda a Bueno. Turma. A turma toda. Uma boa turma que vieram, participaram. Agora, por exemplo, tem um detalhe que eu estou aqui com dois, eu até já citei, os dois violinistas, né? Porque é o violonista também. Eu digo violinista, e é ótimo, o Denis e essa moça que também veio, até veio com ele aqui também. É lindo, tocaram várias músicas, tem algumas que eu até escolhi, algumas melodias bonitas, tipo lá o Poderoso Chefão, vários, né? E outros que eu conheço também, ele veio, fez aqui. Ficou bonito. Música, coisa bacana. E eu gosto disso. Tem que diversificar. Lógico. Porque existe aqueles programas que nós fazíamos esportivo, que era só esportivo. Não. Agora, com um programa de entrevista assim, tem que diversificar. Porque se
torna-se um programa assim, sem interesse quase, né? É verdade. Só isso. Aí vem aqui, só fala em esporte, eu não gosto de esporte. Tem muita coisa. Eu não perguntei para você ainda, não sei se vai dar tempo, talvez até dê, não sei, que você é o seu trabalho, que você fazia na empresa, você pegou uma grande experiência na empresa lá, que é da sua filha, né? Que a sua filha... Eu tive até lá uma época tentando vender lá para vocês. Você lembra fala disso? da Silmara, da empresa da Silmara. Da Silmara? É. Silmara? Hoje ela mexe com outra coisa. Com outra coisa? Porque, como você falou, na época da pandemia atrapalhou muito, né? Atrapalhou. Teve muito lá. E agora ela tem uma agência de viagem. De viagem? É ótimo, pô. É ótimo. Ela e a outra filha minha. Que beleza, que maravilha. Pô. Essa que está aí trabalha com ela. Trabalha que veio com ela? comigo a Silmara. Mas ótimo. Então, eu lembro bem disso. E a coisa vai eu não sabia que tinha tanta gente que gostava de viajar assim. Por falta de dinheiro. Mas peraí, eu não falei para você que eu fui em 2010 e 2011, né? Olha só, 2010, 2011, eu fui primeiro para... Tem várias cidades, em vários países lá, né? Eu fui, por exemplo, para a França com a cidade principal da França, que é Paris. Espetacular, fantástico. Viver aqui você fala, nossa, a gente vai aprender aqui. E tive também Viena, que é da Áustria, né? E aí vai. Traz conhecimento para você. A parte de cultural. Cultural. Conhecimento, tudo. Sim. Porque são países de culturas completamente diferentes. E antigas, né? Eu, não é um negócio, mas me falaram, olha, você não gosta disso, você não conhece o exterior, enquanto eu não conhecer o Brasil inteiro, eu não vou conhecer o inteiro. E você conhece uma boa parte do Brasil? Conheço. Quer ver um lugar que eu vou perguntar para você? E a minha filha, por incrível que pareça, não foi ainda fala para ela, pô, não é possível, Ana Paula. Ana Paula é minha filha, médica, tem 2 filhos médicos agora, o marido é médico também, os 4 são médicos. Então eu falei, por que você não vai lá naquela cidade lá perto depois do Paraná, perto lá enfim, que tem aquela catarata, né? Iguaçu, né? Iguaçu fantástico. Iguaçu fica no Paraná. Eu fui lá, eu com a Marlene fomos lá, ficamos lá, passamos uns dias lá. Coisa mais linda, espetacular. E é Brasil, e você não aproveita. E outra coisa, eu fazia, antes de eu viajar, o que ajudou a gente ter rádio também, ajudou bastante. No estado de São Paulo, inclusive, nós conhecemos inteiro. Sim. Eu fui lá no Rio de Janeiro, nós fomos lá no Campeonato Carioca, Isso. final do Campeonato Carioca. Eu tenho até foto agora, que tá ali, eu e o Pedro. Não, eu e o Pedro lá foi nessa. Nós 2 ali, em pleno Maracanã, acho que é o Maracanã, se não é o Maracanã, é lá do Bahia, de Salvador. Mas está lá, nós 2 lá, quer dizer, estamos vivendo, conhecendo isso. Eu conheço o Brasil hoje, várias capitais, vários estados. Uma parte com Taubaté, quando nós fomos do Rio, Paraná, lá em Curitiba, Taubaté contra o Atlético, Belo Horizonte. Sim. Mais outros estados aí. Aí eu fui para o Nordeste, ganhei passagem da minha filha. Não, o senhor tem que ir. Quando elas iam e tal. Aí que eu pensava que o Nordeste fosse um negócio. Então, olha. Quem não conhece o Nordeste não conhece o Brasil. É verdade. Ali, para em Recife, lá no Ceará, você vê a capital lá em Fortaleza, como é que é? Sim, beleza. Espetáculo. Vê lá Salvador, Natal. Lá mesmo, que é menor, mas ali perto do Rio Grande do Norte, que é Paraíba. É uma capital menor, mas bonita também. Olha, aí que eu falei, olha, quem não conhece o Nordeste não pode estar criticando. Não. É bacana. Eu estive viajando, fui com a Marlene, minha esposa, lá também, fomos para Natal, algumas cidades lá, Depois fomos chegando mais aqui e tal. Mas é maravilhoso lá também, mas tem que ir, né? Aí eu falei, a hora que eu conhecer
todas as capitais do Lá agora eu lembrei o estado, nome. Catarata de Iguaçu. do Iguaçu, E ali, Teve uma época... é divisa, né, o Léo? Divisa no Brasil com É Brasil, Argentina e Paraguai. Paraguai. Mas na passagem ali da ponte é Paraguai. É. A Argentina fica um pouco mais de lado. A Argentina, na verdade, ela tem mais do que o Brasil. Mas a mais bonita e o que demonstra mais é a parte do Brasil. Parte do Brasil. Então, aprendeu. Ó, Né? Brasil, para mim, é o melhor país do mundo, viu? Sempre. Em que pese a situação atual. Mas para mim... Mas quando que teve bom. Tem muita gente falando, eu vou tirar o time do Brasil desse jeito que tá, não vou ficar atuando. Eu não. Vou aguentar firme, porque o Brasil, nós, os brasileiros, conseguimos superar tudo. Verdade. Ô, Lelis, voltando um pouquinho. Você tem uma época que você teve lá com suas filhas lá, né? Com a sua filha, né? Ou filhas, não sei. Então, e depois você parou totalmente ou continuou com alguma coisa? Dando assistência lá para ele? Não. Agora eu dou assistência da minha casa. Sento lá no sofá, fica assim. Que agora sou o dono da casa. Sou o dono. A Marlene, Apesar que a Marlene, sua esposa, não estava lá. Apesar que as 5 filhas que eu tenho, elas não me deixam fazer nada. Fica pegando no meu pé. Que negócio, não, pois não, pai, não pode fazer não. Eu cuido da gente demais. Eu cheguei um certo dia lá, tava elas lá, falou, vem cá. Se vocês começarem desse jeito, eu vou lá no túmulo, tiro a Marlene e trago ela de volta. Verdade. Porque elas me cuidam muito bem. Olha, eu sou agraciado por Deus de ter as 5 filhas que eu tenho. Infelizmente, Deus levou para ele sabe o que está fazendo também. A minha mulher e o único filho homem meu, que era o Eric, né? Seu filho? Não sabia que ele tinha. O Eric faz uns 3 anos também que ele foi. Com 55 anos deu um forte nele. Deu um forte nele. Eu não sabia dessa, velho. Não fiquei conhecendo. Então ficaram as 5 filhas agora. Puxa vida. A Marlene sim, porque a gente convivia aqui, se encontrava até. E a Marlene, eu vim aqui. Quando eu fazia aqui o programa junto com o Bonani e o Bonafé, nós fizemos aí vários meses. Eu trazia a Marlene, ela ficava igual a outra veio aqui, sentadinha ali, porque tinha jeito de sentar. E para onde eu ia? Transmissão de futebol. Nós fazíamos aquelas caravanas do ônibus, né? Cansamos daquilo. Nós levávamos as mulheres, Marlene, Chico Natal levava. Meus filhos, o Paulo Roberto, o Caio, tudo, eles foram juntos. Conheceram, sei lá, várias cidades. Né? Não, eu levei a Marlene, conheci muito. Quando tinha a festa da CESP em São Paulo, todo ano tinha no final do ano. A gente ia lá. Não se encontramos até lá. Foi. E cada... eu e quem nessa ocasião junto nessa aqui, agora estou lembrado agora. Quem comandava aqui, quem comandava as caravanas dos cronistas aqui do Vale do Paraíba era o Alberto Simões. E ele que organizava tudo. Nós íamos para lá tudo de ônibus. No ônibus nós íamos para São Paulo. Mas aqui em Taubaté não, aqui em Taubaté era de nossa aqui mesmo. Que... Não, da CESP era o Alberto Simões. Não, ele que comandava, mas eu digo assim, ele fazia parte disso, mas a gente, cada um ia de sua maneira. Por exemplo, eu, o Pedro, o Germano, lá até o Moacir ainda tinha lá o Vale Paraibano, né? Então, que também fazia. E aí nós íamos dessa maneira. De ônibus era um ou outro caso que a gente ia. Não, quando o Alberto organizava, nós íamos em 15. Vinha gente cruzeiro, aí dava. Aí chegava nessa época eu arrendava o futebol na Rádio Cacique. Eu lembro. E então aquela turma das rádios da Bandeirantes, a Rádio Record, na época não era Jovem Pan, era a Rádio Pan-Americana, né? E o Dirceu Maravilha arrendava Marília, eu arrendava Taubaté. Você era o cabeça aí da Cacique naquela época. Mas todo ano tinha aumento do arrendamento do futebol. Aí, lá em São Paulo... Cobrava por mês, por ano, como é que é? A gente fazia o contrato anual. Aí, mas todo ano tinha um reajuste. E o primeiro que eles falavam era comigo, eu aceitava o reajuste.
Aí sentado lá no hotel, lá em cima aquele Shopping Eldorado, naquele restaurante lá em cima, foi o último ano que eles fizeram lá. E aí o Dirceu sentado na mesa, estava todo mundo, ele até me xingou: olha, você também prejudica a gente demais. Vai prejudicar uma. Você chega lá, pede aumento, você aceita, nós somos obrigados a aceitar também. Vai ser problema de vocês aí. O meu, quem dirige meu negócio é eu agora. Vocês têm que ver, aceita ou não. E trouxe muito conhecimento para nós, não, muito conhecimento. Não, e outra coisa, você vê que naquela época a Ford patrocinava um carro para o melhor da crônica do ano, rádio e televisão. Sim. E a Estrela fornecia o presente para as crianças, os filhos lá. Eu trazia cada saco para minhas filhas tudo pequenininha. De apoio. Eu não comprava presente de Natal para eles, era a CESP que dava através da Estrela. CESP. Eu também participei lá com sócio na CESP, mas depois cheguei no ponto e falei, não vou. Eu quando eu precisava. Parei. Quando eu precisava de locutor, aí eu ia na CESP. Porque veio o Chico saiu daqui, o Chico Natal, foi lá para Ribeirão Preto. Foi. Aí eu precisava telefonar para lá, precisando, então eu vou te mandar um. Aí mandava. A última vez eu telefonei para Jaú, a Rádio Jauense, telefonei para o Alice, que era o gerente. O Alice, estou precisando do doutor, tinha um jogo lá em Piracicaba, Taubaté e 15. Complicado para você vir para cá. Ou então não sei que o jogo fosse lá. Aí eu peguei, aí o Alice falou: tem um rapazinho aqui, que ele transmite, ele faz reportagem de policial, de vez em quando ele transmite um futebol. Pô, manda ele lá para mim. Mas como é que é? Falou: manda ele ficar na porta do estádio e lá ver como é que é, se identificando. Cheguei lá, estava lá um rapazinho, então. Era o Reinaldo Porto. Reinaldo Porto, tá vendo? E o Reinaldo transmitiu futebol amador lá também, como o Pedro Luiz aqui. Não, o Reinaldo, eu fiz vários jogos com ele, pela difusora, na Cacique não. Porque, na verdade, eu não participei na Cacique. Não, pouco, não é nada. Não, na Cacique não, porque poderia ter ficado um pouco mais. Mas acontece que daí teve aquelas confusões, que você conhece, né? Não é coisa para se falar. Mas era o time lá. Logo em seguida, aí o pessoal me convidou para ir para a difusora e eu preferia ser da maneira que foi lá pela difusora. E aí fiquei. Quem me levou lá para a difusora foi aquele rapaz, aquele moreno lá. Também tinha ligação com você também. Agora não me lembro o nome. Sumiu daqui, nunca mais vi. Era um repórter, né? Era um repórter também da difusora. E aí vai, né? Mas foi bom. Fizemos muita amizade. Naquela época o rádio era bom. Hoje olha, infelizmente, meus amigos, aquele negócio de internet atrapalhou o rádio demais. Sim. Ok. Ô Lelis, então, que pena. Tem tanta coisa para te falar e numa outra oportunidade nós vamos falar mais. Tem muita coisa. Mas o meu amigo lá, o nosso técnico lá, de som e de imagem... Ele já começou a dormir. Não, já acendeu a luz vermelha lá. Não, já acendeu a luz vermelha, está dando sinal que o tempo acabou. Se acabou, nós vamos deixar para uma outra oportunidade, para a gente vir, uma ocasião, juntar mais gente e tal. Por exemplo, o time da difusora, você com o pessoal da Cacique. Trazer uns 2 ou 3. Exato. Um assunto, porque fica enfadonho, 2 pessoas só falando, né? Tudo bem que a gente fala de tudo, mas eu achei que foi dinâmico. Foi. Eu agradeço o seu convite de ter vindo aqui. Mas eu não deixaria de fazer. Eu pensava até que já estava no final da picada, mas não. Muito obrigado, então, pelo convite. A gente costuma dizer the end of Picade. Lelis, obrigado pela presença, né? De estar aqui. A gente falou de várias coisas, até perguntei lá também da loja lá da sua filha e tudo. Mas tem muita coisa a mais. E fica aí, não é que você parou, não. Daqui a uns tempos a gente
chega até a fazer uma turminha aqui para a gente bater um papo, né? Um papo maior, cada um de uma rádio. É melhor porque vai dar experiência passada. Lógico. Então, só para encerrar, viu, meu querido? Olha lá, já levantou. Tem 3? Tá bom, 3 minutos ele está falando, né? 3 minutos. Mas tá bom. Até amanhã o Bonani, o pessoal da difusora também, Germano. Falei com o Paulo Celso esses dias, bati um papo com ele. E a turma toda, o Moacir lá, né? Que o Moacir naquela época trabalhava para jornal também, né? Mas tá lá. E o outro Pedro Luiz, o Pedro Luiz, que é o forte lá na difusora, e continua, está aí. O pessoal para bater um papo e contar as histórias. Que o público quer saber, o telespectador, saber das histórias. Eu tinha até uma história para contar, mas não vou contar porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo, se não fosse esse tempo, eu ia te contar uma história do Pedro Luiz. Você fica devendo, eu também tenho coisa com o Pedro Luiz. Fica devendo. Bom, gente, nós estamos praticamente ao final desse programa. Eu tentei puxar do LED muita coisa, mas mesmo muita coisa não dá tempo. Senão nós levaria aí uma semana, um mês, conversando e tudo mais. 2 minutos. Está dando sinal lá. Nosso amigo que cuida dessa parte aí é um técnico excepcional, viu, LED? Ele é excelente o trabalho dele, excelente. Eu fiquei gostando muito, vim trabalhar aqui, participar, e excelente, ele que cuida disso, organiza, casa organizada. Uma beleza. E faz tudo isso aí para nós, né, que a gente acompanha. Então isso é bom, porque você pode ter certeza que a coisa vai caminhar. Já temos 1 minuto? Olha, sua despedida, então. O bom de gravação por isso. Ele vai editar, corta a metade. Não, mas não corta muito não. Nós, aquilo que a gente está falando, vai para o programa. Então, no sábado, mesmo horário não. Mesmo horário. Horário das 7 horas. É porque você falar 7 horas, o cara liga às 7 horas da manhã e não tem nada. É verdade. Isso é ruim. Então, vai, você acompanha. Mas eu já tive um com o Bonani que saiu por lá também. Depois é que a gente passou para cá. Mas aí vai. Lélis, muito obrigado pela presença, fiquei contente. Você está aí com a sua filha também dando apoio para você. Já perguntei se você precisava. Aí o Lélis falou para mim: não, Adilson, estou muito bem, eu mesmo vou dirigir. Mas se elas não quiserem deixar. Não quiser deixar, não. Tá bom. Faz muito bem. Eu estou lá com o filho e tal. Tudo. Mas é isso aí. Eu agradeço muito a sua presença. Agradeço aí a sua filha também que veio te trazer aqui. E a gente vai falando, tem muita história para contar, muitas. E não é só nossa. Eu tenho até um outro assunto que eu preciso qualquer dia conversar com você também. Enfim, são as trocas de ideias, né? E a gente leva aquele conhecimento que nós temos. Ok? Léo, obrigado. Muito obrigado aí, vai com Deus. E eu estou saindo com Deus aqui também, né? O nosso técnico está dando sinal que já acabou. Então tá bom, beleza. Vamos para o próximo. Semana que vem temos noite. Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa.